Olá, gente, seja bem-vinda à nossa aula aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. A verdade prática fala: a ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra poderosa e perfeita das mãos de Deus. A gente descansa porque a gente sabe que a gente não é projeto falido. A gente é plano arquitetado pelo Senhor. Aí aqui também fala na introdução do racionalismo e do cientificismo, que são escolas que buscam desvendar a origem do homem ou como aconteceu, e aí eles ficam tentando juntar a razão e a ciência. Mas deixa eu te contar, somente pela fé, por meio das escrituras sagradas, temos resposta sobre nossa constituição e existência. Pela fé a gente entende que Deus, Ele nos criou, que a gente é obra da criação de Deus, que somos projeto do Senhor aqui na terra. Aí aqui também fala no tópico 1 do pó da terra, onde fala um pouco sobre a criação do homem, onde a gente vê que Deus pegou o pó da terra e transformou Adão, do barro, onde ninguém dava nada, um corpo perfeito. Quando Deus soprou a vida, Adão se tornou ser vivente, com 37 trilhões de células, tecidos, órgãos, sistema. Como um criador pega algo improvável e transforma numa criação tão perfeita? Que Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. Deus, ele deixou a assinatura dele escrita nas nossas vidas, no nosso corpo. Todo mundo tem personalidade, todo mundo é único, mas a gente tem DNA único, tipo sanguíneo. A gente é perfeito em toda a totalidade. E aí a gente vê Deus como o autor da vida. Assim como ele criou Adão, ele formou Eva, pensando até na relação íntima, na união íntima do casal, onde um complementa o outro, é o macho e a fêmea. Deus criou o homem e a mulher. Também na lição fala sobre o aborto, onde pessoas defendem o aborto, só que a Bíblia fala que desde o ventre já existe o corpo, a alma e o espírito. Então Deus nos fundou desde o ventre da nossa mãe. O projeto já estava arquitetado, planejado desde o princípio. Então, a nossa vida é valiosa desde o ventre. Então, você é especial para o Senhor. Talvez você escute ou as pessoas não dêem valor, você escute palavras contrárias que façam você duvidar desse amor. Mas eu vim te lembrar que você é obra-prima da criação. Deus pensou em cada detalhe do seu corpo, em todos os detalhes. Aí aqui também Davi relata Jesus como o divino tecelão. Tecelão é aquele que molda e torna a vida humana com cuidado e perfeição. A ideia de que Deus é o artesão divino. Deus, ele é perfeito na sua totalidade e somos obra-prima do Senhor. Aí aqui, gente, em Hebreus 11 e o 3 fala: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Deus pegou o improvável e disse assim: é do pó da terra que eu vou formar a obra perfeita. Do improvável, porque Deus, ele não precisa de muito para fazer a obra dele. Do pouquinho ali, ele fez, do invisível, ele fez a gente se tornar visível. Então, ele é perfeito na sua obra. A gente vê também que tem a teoria do evolucionista, onde prega que a gente veio do macaco, onde o macaco foi se evoluindo. E na Bíblia já está escrito, foi Deus que soprou o fôlego da vida, foi ele que fez, o ser humano. E é tão bom a gente crer e acreditar nessa verdade. Aí em Salmos 139, 14 diz: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formada. A gente tem que louvar ao Senhor diariamente. Quando o homem não se reconhece como obra do Criador, vive inquieto, em busca de explicação sobre si mesmo, e se torna vítima dos mais variados enganos, como a teoria evolucionista. Quando a gente não sabe de onde a gente veio, para onde a gente vai, qual é o nosso propósito de vida, a gente se perde
em tantas teorias que o homem cria para fugir da escritura, para fugir da verdade. Na Bíblia a gente tem resposta para tudo. A Bíblia interpreta ela mesmo. Nela você tem resposta para tudo. Aí a gente vai ver os perigos dos dois extremos, porque a gente precisa cuidar do nosso corpo. Mas Paulo mesmo escreveu, né? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então a gente tem que ter cuidado com o nosso corpo. Tem que ter zelo com o templo que é morada do Espírito Santo. E aí a gente vai falar um pouco sobre os dois extremos, que é o platonismo e o gnosticismo, que eles tinham uma ideia negativa do corpo humano. O gnosticismo, por sua vez, via o corpo e o mundo material como algo corrupto e acreditava que a verdadeira salvação vinha do conhecimento espiritual que libertava a alma da prisão do corpo. E isso é uma pura heresia, né? O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Quando a gente não é seguro de quem a gente é em Deus, quando a gente não é seguro dos projetos de Deus na nossa vida, a gente se vicia, a gente entra em vícios, em automutilações, ou como na Grécia Antiga, que tinha o culto ao belo, onde as pessoas buscavam muito por estética, por estar muito arrumado, muito apresentável. E isso é bom, Carol, isso é bom. A gente tem que se cuidar, a gente tem que se arrumar, a gente tem que buscar estar apresentável sim, porque a gente é morada do Espírito Santo, mas tendo consciência de que nem tudo tem que ser demais, sabe, minha gente? A gente tem que ter cuidado com os extremos, que é o que diz em 1 Coríntios 6:12, né? O cristão deve ser equilibrado em tudo. Cuide de você, cuide do corpo, mas cuidado para não fazer como na Grécia Antiga, que cultuavam-se a beleza, né? Não adianta você estar linda aparentemente, mas por dentro você tá morta. Mas por dentro você não ter vida espiritualmente. Deus, ele quer que a gente cuide do nosso corpo, da nossa alma e principalmente do nosso espírito. Aí aqui também fala sobre os nossos princípios. Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa glorificar a Deus. Na lição passada eu falei sobre isso, que Lucas disse, né? A minha alma engrandece ao Senhor. Então, na lição passada a gente entendeu que a alma é o centro das emoções. Então, tudo que eu tenho que fazer tem que glorificar o Senhor. Tem que transparecer o Senhor. E aí, será que as suas vestes glorificam o Senhor? A sua atitude glorifica o Senhor? O testemunho que você está dando na escola, na faculdade, no trabalho, entre os seus, será que tem glorificado ao Senhor? Porque a gente precisa glorificar o Senhor num todo. Mas como na lição está falando sobre o corpo e também com o nosso corpo. Aí aqui fala sobre a prática relacional, né? Deus fez o homem para se relacionar. A gente foi criado para estar em comunhão. Deus, ele fez o homem para estar unido em comunhão. E por que é muito importante falar sobre isso? Porque muitos cristãos têm perdido a prática congregacional. Existe cristão que diz assim, não, mas eu sou crente na minha casa. Não, mas daqui de casa eu também sou crente. A gente precisa estar com os irmãos. A prática dos desigrejados é antibíblico. A gente precisa estar unido um com o outro. É por isso que a Bíblia diz, suportai uns aos outros. Na igreja a gente cresce, a gente amadurece, a gente convive com os irmãos. E é muito importante falar sobre isso, porque a gente precisa estar em unidade com a igreja. E aí eu já lhe faço essa pergunta, né? Quando foi que você tirou um tempinho para ir cultuar o Senhor? Quando foi que você sentiu saudade de estar de joelho na sua casa, de estar em união com os irmãos? A gente não pode perder isso. Existem vários cristãos que não vão para a igreja, que não sentem ânimos de ir para a igreja, que acham que tá em casa, tá tudo bem. Não, gente, isso é errado, é antibíblico. O crente, ele precisa estar em união. Para finalizar, a tecnologia e o culto. O corpo precisa não apenas estar presente no templo, mas envolver-se diretamente com o culto. Aqui está falando também sobre o excesso tecnológico no culto. A gente sabe que é importante, mas como a Bíblia diz, a gente tem que ter um limite. A gente precisa ter um bom senso. Ali é a casa do Senhor. É onde o Senhor se revela através das nossas vidas. É onde a gente precisa estar conectado com Cristo, com o corpo,
com a alma e com o espírito. Carol, é errado se cuidar? Não. Carol, é errado ter mídia na igreja? Não. Mas como Paulo diz, né, que a gente tenha bom senso. O cristão deve ser equilibrado em tudo que ele faz. Que a gente busque equilíbrio dos céus, que a gente continue e que você se lembre diariamente que você é obra divina. Que Deus fez você de forma perfeita para a glória dele. Que o seu corpo, que suas atitudes, que seu comportamento, que suas vestes, que tudo que você faça glorifique o nome do Senhor. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem todos na paz. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, deixar teu comentário para me ajudar, certo? Um abraço, gente, e até a próxima aula.